Glória a Deus, irmãos. 2 Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Amém? Pode se sentar, irmãos. Lógico que o foco aqui hoje seria o que Deus fez, ou eu posso dizer o que Naamã permitiu que Deus fizesse na sua vida. Mas no versículo 2 aqui, você pode observar que as tropas levaram como escravo uma menina, né? Só que essa menina ela foi trabalhar como auxiliar da esposa de Naamã. E eu vejo um mistério de Deus grande aqui, irmãos. Porque no versículo 3, diz que essa menina, ela não podia chegar diretamente para Naamã e falar para ele. Mas no versículo 3, diz assim a palavra de Deus. E disse essa a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante de profeta que está em Samaria. Ele o restauraria a sua lepra. Irmãos, eu sempre quando tenho a oportunidade de trazer a palavra à igreja, eu sempre digo que nós devemos estar sempre pronto, porque nunca se sabe a hora que Deus quer te usar. E me veio a respeito de Naamã. Porém, eu me identifiquei tanto com essa menina, porque era uma menina que era escrava, e ela foi morar ali na casa de Naamã. Ela podia simplesmente ficar calada, mas ela sabia, de alguma forma ela sabia que aquele era o propósito de Deus para a vida dela, e ela escolheu não se calar. Os versículos seguintes contam que Naamã, a esposa de Naamã, vai até Naamã e fala para ele tudo aquilo que a menina tem falado para ele. E ele, logo em seguida, vai até o seu rei e explica tudo para ele. E o que o rei fala? Eu vou escrever uma carta, vai lá, vai até Samaria, se encontra com o rei. E Naamã faz isso. Porém, quando Naamã vai, eu nem vou ler aqui, mas ele leva vários quilos de prata, alguns quilos de ouro, e leva também vestes para presentear aquele rei. O interessante ali no versículo 7, quando Naamã chega com seu exército ali diante do rei, mostra a carta para ele, o rei logo rasga sua roupa, porque ele reconhece a grandeza e a autoridade que Naamã tinha diante do exército do rei sírio. E aquele rei já fica louco. Eu não posso, na mente do rei, eu imagino, eu não posso decepcionar,
porque senão o exército vai atacar o meu rei, vai acabar com o meu reinado e tal. E o rei se desespera e rasga sua roupa naquele momento. O versículo seguinte você pode observar que o profeta Elias, que o profeta Elias subiu um cavalo de carroça de fogo, né? Que o profeta Eliseu ouve falar aquilo e fala assim: manda ele vir aqui ter comigo, que ele vai saber que há rei em Israel. Muitos vendo essa história podem pensar assim: com que autoridade esse profeta fala dessa forma? Com a autoridade de Deus, irmãos. Este foi um dos maiores profetas que houve. Por que ele falou isso? Porque Deus já havia falado com ele. E lá vai Naamã, com toda a sua comitiva, com todas as expectativas, chega diante da casa do profeta. Deixa eu ver aqui, irmãos. Profeta Eliseu. É como quando no início eu confundia Pedro com Paulo. Ele chega na porta da casa do profeta Eliseu, com toda a sua comitiva, e fala e logo em seguida sai um servo do profeta Eliseu e diz: o Senhor diz para que o Senhor vá até o Rio Jordão e mergulhe 7 vezes. Nem o profeta Eliseu quis receber aquele homem. Se você ler a história, você vai identificar que a enfermidade de Naamã, ela não era simplesmente uma enfermidade na carne, não era simplesmente uma lepra, era a lepra, mas o que Deus queria tratar com Naamã era ainda mais profundo. Muitas vezes você olha para você e fala assim: eu quero isso. Às vezes vai para uma determinada igreja e fala assim: nossa, eu vou lá porque o pastor vai orar e vai falar isso, vai falar aquilo, eu vou ser curado, eu vou ganhar aquela causa na justiça. As coisas não funcionam assim, irmãos. Entenda que o desejo do coração de Deus para você, na maioria das vezes, é diferente do desejo do seu coração. E Naamã ia com aquela expectativa, e quando ouviu o servo de Eliseu dizendo assim, para ele ir ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes que ele seria curado, ele já vem com o pensamento dizendo: nossa, a Bíblia diz assim, nos versículos seguintes: eu esperava que ele saísse, que impusesse a mão sobre mim e profetizasse em seu Deus, e eu seria curado. Seria muito fácil, né? Seria muito fácil que Deus simplesmente curasse a lepra de Naamã. Mas o propósito de Deus ainda era maior. A Bíblia diz nos versículos seguintes que Naamã saiu murmurando. Veja bem, Deus havia usado o profeta Eliseu para avisar Naamã, a passar a mensagem para Naamã, que ele mergulhasse apenas 7 vezes no Rio Jordão. E o Naamã, ele sai murmurando. Mas como pode isso? Ele fala que até aqui no versículo seguinte que existia 2 rios de águas mais limpas próximo dele. Por que ele teria que mergulhá-lo? Justamente naquele rio que era poluído. A Bíblia não fala que o rio era poluído,
Porém, o Rio Jordão ele ficava em uma região onde era muito populosa. Sabemos que o início da civilização, em sua totalidade, ela sempre nasceu em lugares onde tinha mananciais, onde tinha rios, onde tinha lagos. Então, eu imagino que próximo do Rio Jordão existia muita civilização. Se você for ver em alguns vídeos, você vai ver que a água do Rio Jordão, ela é uma água escura. Algumas pessoas chegam a dizer que parte do Rio Jordão era mais sujo do que o Rio Tietê. Quem conhece o Rio Tietê aí? E Naamã sai reclamando, porque na sua região existia 2 rios, onde a água era clara. E ele pega a sua comitiva e volta para casa, murmurando, reclamando. Quando chega a um determinado ponto, vem um servo dele e fala: mas Senhor, se ele te pedisse algo maior, o Senhor não iria fazer? Ou seja, para aquele homem, o que o profeta pediu para Naamã era muito simples. Simplesmente mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã ia no intuito: vou mergulhar 7 vezes nesse rio para ver se eu sou curado. No rio que de preferência dele. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. O Deus coloca um propósito no seu coração. Deus revela o que quer diante daquele propósito. E por muitas vezes, aquele jeitinho brasileiro, eu vou fazer aqui. Igual Deus fez com Jonas. E Jonas, Deus ordena a Jonas que vá a Nínive. E Jonas quer ir para o outro lado. Muitas vezes acontece na nossa vida. Deus te ordena, Deus te orienta a ir para um lado. E você, por achar que aquela questão ou é muito desafiadora, ou não é tão desafiadora, e você vai por outro caminho. E aqui, Deus mais uma vez usa um servo de Naamã para dizer para ele: por que não faz? O interessante, irmãos, é que Naamã, quando eu digo que Deus não queria tratar só as lepras de Naamã, Naamã era conhecido como uma pessoa arrogante. E da primeira vez, quando aquela menina falou para sua esposa sobre o profeta Eliseu, Naamã, ele já usou de humildade para ir até aquele profeta. Se você for olhar o contexto bíblico, quando se trata de lepra, existem vários tipos, vários gráficos de lepra. Tanto que Naamã ele sofria de lepra, mas ele convivia no meio das pessoas. Quando naquela época, se a pessoa tivesse lepra, ela era excluída. Ela tinha que ficar em quarentena. E se aquilo se agravasse, ela teria que ficar definitivamente afastado. Então, através disso a gente vê que a lepra de Naamã era uma coisa que não era tão contagiosa, senão ele teria que estar afastado. Porém, ele, um homem que liderava vários exércitos, ele tinha aquela situação a qual limitava ele. Sempre que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, eu tento assimilar a palavra às nossas vidas. O que tem te limitado de avançar ainda mais na presença do Senhor? Básico. Não precisa ser muito, básico. Lembra da menina? Ela veio como escrava. Ela foi tirada da sua família. Ela não tinha a obrigação de abrir a boca e falar para a esposa de Naamã sobre o profeta Eliseu. Mas ela, movida pelo Espírito Santo de Deus, ela movida pela graça de Deus,
ela fez. Ela foi o maior ponto de transformação na vida de Naamã. Não só na vida de Naamã, mas também, vamos dizer na frente aqui, sobre a vida daqueles que rodeavam ele. Ou seja, ela usou de uma direção de Deus para falar com a mulher de Naamã, porém não sabia ela que no final seria beneficiada. E muitas vezes a gente, quando vai fazer alguma coisa pelos outros, a gente já pensa assim, o que é que eu vou receber em troca? Quanto eu vou receber em troca? Temos que entender, irmãos, que quando a Bíblia fala de bênçãos e prosperidade, ela não é bênçãos e prosperidade. Ela é bênçãos espiritual, ela é prosperidade espiritual. O que Deus tem a oferecer para nós é simplesmente isso, bênçãos espiritual e prosperidade espiritual. Ah, mas vamos viver na miséria? Não. Você tendo isso, assim como diz a palavra de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. O princípio é você desfrutar das bênçãos e prosperidade de Deus, que são espirituais. Voltando aqui ao texto, Naamã resolve ouvir aquele servo e vai até o Rio Jordão. Chegando no Rio Jordão, ele mergulha uma, duas. Eu rio porque eu fico imaginando a cena. Naamã mergulha uma vez. Opa, tá aqui ainda. Mergulha duas, já fica preocupado. Que isso? O que está acontecendo? Mergulha 3, 4, 5, 6 vezes. Só que cada vez que ele mergulha, Deus está quebrantando mais o coração dele. Cada vez que ele mergulha, mais ele se humilha diante de Deus. Cada vez que ele mergulha, levanta das águas um novo eu, um novo Naamã, uma nova pessoa, uma nova criatura. E a 7ª vez ele mergulha, e quando ele ressurge das águas, a Bíblia diz que a pele dele é como uma pele de criança. Aleluia. Olha só o que Deus faz, irmãos. Lepra, se você for pesquisar, ela é uma doença incurável, era incurável. Só que, para Deus nada é impossível. Enquanto aquele rei se desesperava recebendo a carta do rei, chefe de Naamã, Eliseu já está lá todo tranquilo, porque ele já havia recebido a revelação de Deus. Interessante, estou decorrendo os versículos aqui sem ler, porque se for ler vai tomar muito tempo. Interessante é que logo em seguida que Naamã ressurge das águas e está curado, o que ele faz? Ele volta até Eliseu. E dessa vez, Eliseu recebe. Eliseu recebe, porque ele já está purificado, ele já está limpo. E quando ele encontra com Eliseu, ele, com toda aquela fortuna, quilos e quilos de prata, quilos e quilos de ouro, fizeram um estudo em 2004, se eu não me engano, e aquela fortuna que Naamã carregou, gerava em torno de 3 milhões e 700 dólares. Se for converter, dá muito dinheiro. Só que, até ali Naamã ainda não tinha entendido o propósito de Deus. Até ali ele imaginava que ele precisaria pagar por aquilo. Deus, quando Ele age na nossa vida, irmão, Ele age por amor.
Ele não quer nada em troca. Não pense que porque você não tem um estudo adequado, porque você não tem dinheiro, porque você não tem nada, você não pode fazer nada para Deus. Pelo contrário, é aí que Deus quer te usar. Olha para o seu lado aí. Está faltando alguma coisa? Olha para essas cadeiras. Está faltando alguma coisa? Não é dinheiro, não é boas roupas, não é falar bonito que isso vai mudar. É pela misericórdia de Deus. É por você se colocar na posição de vaso e deixar que Deus te use. Amém? E Naamã pega todo aquele tesouro e apresenta a Eliseu e diz: está aqui, eu vim pagar. Eliseu diz: não, eu não quero nada. O Senhor faz de coração. Ele faz sem querer nada em troca. E é ali que Naamã toma o choque real. Como se uma coisa que nenhum dinheiro do mundo seria capaz de comprar, nenhum médico do mundo seria capaz de curar, eu recebo essa graça e não posso pagar nada em troca? Imagina a decepção de Naamã em ter recebido todas aquelas bênçãos e não poder pagar nada. E naquele momento, Naamã, o texto que diz que Naamã pede ao profeta Eliseu permissão. Ele pede permissão para pegar um pouco de terra daquele lugar, que 2 burrinhos possam carregar, para que ele montasse um altar, porque a partir daquele momento, ele somente adoraria ao Deus de Israel. Amém, irmãos? E essa é a transformação que Deus quer fazer. É a transformação que Deus quer fazer. Muitas pessoas veem o Antigo Testamento como passado, né? Como passado assim, um passado esquecido. Muitos cristãos veem assim. Mas eu coloco a Bíblia como um manual de vida. Aí eu te pergunto, de alguma coisa que eu falei aqui faz sentido para você? Quantas vezes você tem parado? Você tem parado simplesmente porque na sua cabeça você é pequeno demais? Na sua cabeça ninguém vai te ouvir? Eu falo por experiência própria, eu já fui muito crucificado por isso. Porque na cabeça de muitos eu perdia meu tempo em esquina com drogados. Mas não para minha glória, não para me vangloriar. Só um exemplo que eu estou dando para os irmãos. Hoje, através de eu perder tempo nessas esquinas, hoje eu posso dizer que através do meu testemunho, através de eu me posicionar e falar do amor de Deus, hoje eu posso encontrar por aí presbíteros, evangelistas, diáconos, que quando me vê, eles vêm me abraçar e falam: irmãos, só Deus para te pagar o que você fez na minha vida.
E eu só falo glória a Deus. Eu só quero dele. Não se sinta pequeno, irmãos. Maior é o que serve. Lembre-se disso. Maior é o que serve. De toda essa história, lembra um pouco mais da simplicidade dessa menina, que veio simplesmente como uma escrava, servindo na casa de Naamã. Ou seja, era improvável que essa menina pudesse fazer alguma coisa. Era totalmente improvável. Mas é no improvável que Deus age. Seja um improvável. Seja um improvável. De toda essa história, irmãos, eu quero que você reflita em praticamente duas coisas. Deus transformou uma pessoa que no seu meio era tratado como uma pessoa super arrogante. Deus tratou essa arrogância em 7 passos, ou seja, em 7 mergulhos. Quando eu escolhi essa palavra, quando Deus me mostrou essa palavra para trazer para os irmãos hoje, Ele me mostrou duas coisas. Que tem alguém aqui, que tem alguém ao alcance dessa palavra, precisando descer, precisando não se humilhar, mas precisando liberar perdão. É como se tivesse me mostrado uma pessoa que se sente amargurada por algo que alguém fez para ela. Por alguma coisa que alguém falou para ela. E isso tem travado a sua vida. Tem te impedido de louvar a Deus como você gostaria de louvar. De adorar a Deus como você gostaria de adorar. De estar na casa de Deus como você gostaria de estar. Libere esse perdão. Saiba de uma coisa: quem nos justifica é Deus. E lembre-se, maior é o que serve. E também, diante do estudo dessa palavra, Deus falou ao meu coração outra coisa. Essa palavra é para que você largue o seu ego de lado e volte para os caminhos do Senhor. Deus quer te usar como instrumento na presença dEle. Aquela microchama que ainda arde no seu coração, Deus quer transformar numa labareda de fogo. Saiba que você é a resposta de Deus para a pergunta de muita gente. Assim como aquela menina, com a simples conversa, com um simples diálogo, conseguiu tocar o coração do rei, tocar o coração de Deus, imagina você. Libere palavras de bênção, libere palavras de bênção para as pessoas. Seja luz, seja improvável e seja bênção. Amém? Vamos colocar de pé? Fazer mais uma oração. Pastor, vai juntar aqui? Se puder se aproximar mais, se chegue mais.